Bastos e aqui é o nosso local de encontro, onde a gente pode falar de tudo um pouco. Mas antes, já vai deixando seu like, compartilhando esse vídeo para todo mundo e se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações. É muito importante se inscrever e ativar o sino, porque assim que eu postar um vídeo aqui, rapidinho você já recebe a notificação e corre para o canal para assistir. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre assédio moral. É muito comum a gente ouvir assédio moral e a gente associar ao ambiente do trabalho. Por quê? Porque sim, o assédio moral normalmente acontece em ambientes profissionais, em empresas, é muito comum. Mas você sabia que o assédio moral ele pode acontecer de 3 formas? Pois é, ele pode acontecer de maneira descendente, que é o que a gente mais ouve falar, né? Que é de cima para baixo. Ou seja, quando o assediador é o supervisor, é o chefe, é alguém que está num cargo acima. Então essa é a maneira descendente, de cima para baixo. Tem também de maneira ascendente, que é de baixo para cima, ou seja, do subordinado para o seu superior. Pode ser o seu supervisor, o diretor, o chefe, o coordenador, o gerente. Então é sempre do subordinado para o seu superior. Não é muito comum, mas acontece. Para e pense se na sua empresa houve alguma situação em que houve um motim ou então um grupo de pessoas se reuniu para perseguir essa chefia, perseguir esse supervisor, humilhar esse supervisor, na tentativa de diminuir essa pessoa, na tentativa até de destronar essa pessoa para que essa pessoa saia dessa posição. Então acontece também, mas o curioso é que o assediador, ou seja, a pessoa que cria esse motim, ela não vai sozinha, justamente para não sofrer nenhum tipo de retaliação. Então se une a outras pessoas, se fortalece e acaba perseguindo e humilhando essa chefia na tentativa realmente assim de tirar o seu poder, enfraquecer o seu poder diante dos seus subordinados. E tem também o assédio moral de maneira paritária, ou seja, com os meus pares, com pessoas que estão ali no mesmo nível, com o meu colega de trabalho. O que acontece sim, às vezes acontece algum tipo de competitividade e a pessoa simplesmente acaba perseguindo o seu colega porque não quer que aquele colega cresça, não acha justo que aquele colega esteja naquela posição, na mesma posição, porque às vezes eu me considero um pouco mais inteligente ou mais inteligente, muito mais profissional do que aquele outro que está ali porque foi apadrinhado por alguém, que está ali porque foi acolhido por alguém. Então é muito comum quando aquele colega é recente na empresa, então possa ser que tenha alguém ali que vá exercer o assédio moral para aquela pessoa, já que não pode assediar seu superior e não tem subordinado, acaba assediando e perseguindo o seu colega, o seu par. E o assédio moral, ele não acontece, não é assédio moral quando é um fato isolado. É muito importante ter a ideia de que o assédio moral é a partir de uma perseguição, ou seja, com falas, com comentários, com situações vexatórias diante de um grupo, diante dos colegas, na tentativa de diminuir. Existe também um assédio moral até com agressões físicas. Então, se você está vivendo alguma situação semelhante ou parecida e for recorrente, ou seja, há realmente uma perseguição, busque ajuda. Talvez já está numa fase tão avançada que às vezes o diálogo com o assediador não surta muito efeito, porque o assediador já tomou força, já tomou gosto por aquilo. Então é muito importante a gente ficar atento à fase inicial do assédio. Às vezes é um comentário, é uma brincadeira, é uma situação constrangedora diante dos colegas, diante da equipe. Então, no momento que você sinaliza isso, que você percebe que houve algum tipo de comentário desagradável, em que você se sentiu humilhado, diminuído, aí é o momento de você parar e de conversar com essa pessoa e expor aquilo que aconteceu. Você falou de uma forma que não soou muito legal, eu me senti envergonhado, eu me senti humilhado.
você me diminuiu diante de outras pessoas. Por que você fez isso? Então, nessa fase inicial, talvez você consiga mudar o rumo dessa história, para que o assediador ele perceba que aquele comentário não foi agradável. E se você já sinalizou, talvez iniba, né, o assediador de dar continuidade naquilo. Agora, se a gente se cala, o que acontece? O assediador ele vai tomando gosto por aquilo, ele vai tomando força e o assédio acaba sendo corriqueiro, aí realmente entra no assédio moral de fato. E se você tem como provar que é um assédio moral, se você tem testemunha, busque ajuda. Existem órgãos competentes que podem sim fazer algum tipo de intervenção e resolver essa situação. Agora, o silêncio não é a melhor escolha. Eu sei que às vezes a pessoa prefere ficar em silêncio para não trazer nenhum tipo de transtorno no ambiente de trabalho, mas só que a sua saúde emocional acaba piorando. Você vai entrando numa situação de desânimo, de desmotivação, ou até mesmo internalizando que você é aquilo que o outro diz que você é, que é incompetente, que não merece estar ali. Então é uma situação muito delicada, mas é muito importante abrir a boca, denunciar, sabe? Colocar a boca no trombone mesmo, não deixar que isso se torne algo recorrente, porque as consequências emocionais são muito maiores do que as consequências que podem acontecer no ambiente de trabalho. E às vezes, no momento em que você não se cala, que você fala, talvez o ambiente mude até para melhor. Talvez essa pessoa que exerce, né, que acaba te perseguindo, que te humilha, que faz o assédio moral contigo, talvez passe a te olhar de outra forma, porque simplesmente você se impôs, você foi em busca dos seus direitos. Então, um dos grandes problemas do assédio moral é o silêncio. Quem cala consente. Então, se a pessoa prefere o silêncio e vai suportando aquilo, chega um momento desagradável e, por incrível que pareça, tem pessoas que cometem suicídio por causa do assédio moral. A gente não sabe qual é o nosso limite, até quanto ou até quando a gente vai poder suportar aquela situação vergonhosa, vexatória. Então, antes de você saber qual é o seu limite, é importante cortar o mal pela raiz. Então, nessa fase inicial, vai lá, conversa e tenta resolver de alguma forma, busca seus direitos nos recursos humanos, ou até mesmo se você tem uma liberdade para conversar com o chefe que te humilha, conversa com ele, abre o coração, tá? Tem um diálogo franco e talvez esse assediador perceba que está cometendo assédio, que muitas vezes eles nem sabem que está cometendo o assédio moral, porque simplesmente está no estilo de vida dele de escolher alguém para fazer esse tipo de comentário, mas talvez você não consegue levar aquilo na esportiva e isso traz um sofrimento profundo e é muito complicado. Então denuncie e vá em busca dos seus direitos, tá bem? Espero que eu tenha ajudado, eu fico por aqui na certeza que eu volto. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se não deixou o like, deixa o like. Vou falar mais uma vez, se não se inscreveu, se inscreve no canal, gente. É muito importante se inscrever e compartilhar com todos os seus amigos, tá bem? Eu vou, mas eu volto. Tchau, tchau. Muito obrigado.